Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Elimar Pinheiro do Nascimento. Vamos revisitar a sua formação básica e superior, as suas atividades na Universidade de Brasília e em outras universidades, e conhecer as suas contribuições na área da sociologia. O nosso convidado é graduado em Ciências Sociais pela École Pratique des Hautes Études, na França. Tem especialização em Sociologia no Institut de Recherche et Formation pour le Développement e doutorado em Sociologia da Université Paris Descartes, Paris 5, onde também tem um pós-doutorado. Suas atuais pesquisas estão relacionadas às políticas públicas, conflitos socioambientais, turismo e sustentabilidade. Publicou 115 artigos em revistas científicas, 42 capítulos de livro e 22 livros. Orientou 47 teses de mestrado e 34 de doutorado. Foi professor em várias universidades no Brasil e no exterior. Na Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Maputo, em Moçambique, Universidade Católica do Equador e na Universidade da República no Uruguai. Atualmente é professor associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e do Programa Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia na Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado, professor Elimar Pinheiro do Nascimento, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e universitária. Muito obrigado, Isaac, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e poder conversar sobre minha formação, meus trabalhos, mas também sobre a minha visão a respeito do Brasil hoje em dia. Bom, eu fiz minha educação básica, como eu já sou ancião, quase ancião, se deu na escola pública do Brasil. Eu fiz o primário, que antigamente eram 5 anos. Eu fiz primeiro em Recife, iniciei em Recife, fui terminá-lo em Porto Alegre. Depois fiz o ginásio, que eram 3 anos. Aí eu fiz na Escola Pequena dos Maristas, de Porto Alegre. E o ensino médio eu fiz no Casarão Vermelho, em Recife, que era o Colégio Estadual de Pernambuco, muito famoso, e que para mim foi uma experiência extraordinária, né? Porque é o momento que a gente inicia a pensar o mundo e a conhecer as coisas, etc. Aí depois eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, tive que sair do país por perseguição política. Eu era, na época, liderança de uma estudantil, de uma organização revolucionária chamada Ação Popular Marxista-Leninista, e aí tive que sair, fui para a França, e lá eu completei meus estudos, né, iniciei, inclusive, nesse período, iniciei o doutorado na Universidade René Descartes.
E quando eu estava em pleno doutorado, eu recebi o convite para ir para Moçambique. Então, eu fui para Moçambique e lá eu mudei a minha tese. Depois de um ano estando lá na experiência moçambicana, logo em seguida a independência, né? Eu assisti, inclusive, o primeiro aniversário da independência e, pela primeira vez, eu participei de um comício clandestino. Imagine, um comício com milhares de pessoas clandestinas. Como é que era isso? Eu ia para o colégio, onde eu estava ensinando, e de lá as pessoas diziam, né, alguém tinha um lugar, uma senha para a gente ir para uma praça, lá na outra praça a gente em seguida ia para uma terceira praça, e lá era o comício, né? O comício de Samora Machel, que era uma figura extraordinária, né? Porque era um estadista, um homem de visão de futuro, e eu fiquei encantado com porque ele discutia as grandes questões do país e, ao mesmo tempo, o cotidiano das pessoas, né? Então, ele falava sobre a importância, entendeu, do respeito à mulher, né, contra as ideias do obscurantismo, né, contra as ideias racistas, né? Ele falava das coisas, ele convidava as pessoas ao problema da saúde, né, a limpeza. No dia seguinte, estava todo mundo varrendo a rua na frente da sua casa, como o povo fazia nas aldeias, uma coisa assim maravilhosa, né? E contra determinadas coisas antigas dos costumes, né? Então, por exemplo, quando a mulher estava grávida, não podia comer ovo, alguma coisa assim, ele dizia, de jeito nenhum, ela tem que ser bem alimentada para poder ter o seu filho bem, não sei o que. Ele é uma pessoa extraordinária. Foi uma experiência maravilhosa, e foi lá que eu descobri a minha vocação como professor, porque eu não pensava, até os 30 anos de idade, foi quando eu cheguei lá, estava fazendo meu doutorado, eu nunca imaginei ser professor, né? E ao chegar lá, eu fui, na verdade, contratado para ir para um gabinete de estudo, e ao chegar, as pessoas não vinham no gabinete de estudo. Então, dessa maneira, eu fui convidado a elaborar o programa de filosofia do final do ensino médio. Então, eu disse, bom, eu tenho algumas condições para poder assumir essa tarefa. E uma delas, eu quero dar aula para os alunos que eu vou fazer o programa, porque eu preciso saber quem são as pessoas que eu vou elaborar o programa. E aí fiz a besteira de propor isso, eles me mandaram para a sala de aula, e eu fiquei encantado, me transformei em professor. Então, essa foi a minha parte da formação. E em Paris, além do doutorado, eu fiz várias coisas, inclusive 2 anos de economia. Mas saí de lá porque era uma universidade muito reacionária, e quando eu chegava lá, tinha muitas vezes grupos armados que iam atacar grupos de esquerda na outra universidade, e eu digo, um dia que esses caras descobrirem que eu sou exilado, eles me cortam a cabeça. Então eu parei de ir, porque era muito tenso chegar na universidade e passar por aqueles grupos de extrema-direita, armado, com corrente, etc. Então foi isso, essa minha formação, assim, muito rapidamente. Professor Guimar, antes de trabalhar na Universidade de Brasília, foi professor em várias universidades no Brasil e no exterior. Poderia dar um panorama dessas experiências? Veja, bem rapidamente, quando eu terminei o estágio, né, de professor no ensino secundário em Moçambique, a ministra da Educação soube do meu trabalho e alguns professores da universidade, e aí me convidaram para ensinar na Universidade de Maputo. Então, eu comecei como professor universitário na Universidade Eduardo Mondlane, né, em Maputo, dando aula de marxismo. E, aliás, por sinal, uma coisa muito interessante é que, nesse período, eu tive um choque com alguns alemães, porque eu utilizava textos de Mao Tse-tung, textos de Trotsky, etc., e eles diziam que eu não podia usar. E fizemos uma reunião com a secretária-geral do Ministério, que ela disse, olha, a divergência sino-soviética vocês deixam lá no aeroporto. Ele, mas aqui pode usar o que ele quiser, porque, inclusive, Mao Tse-tung, Samora usa, e gosta de ler. Então, foi muito interessante. E de lá, depois, bom, eu fui para a Federal da Paraíba, no campus de Campina Grande, depois de João Pessoa, trabalhando na graduação e na pós-graduação. Depois fui convidado para a Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Filosofia, e finalmente eu vim para a Universidade de Brasília, convite do reitor Cristóvão Buarque, para participar de uma comissão de acompanhamento da Constituinte. Eu vim para passar 2 anos, mas terminados os 2 anos, colegas da universidade, inclusive Vinícius Schmidt,
me convidaram para permanecer. E o Cristóvão, então, negociou com o reitor uma vaga e eu permaneci na Universidade de Brasília. Mas percorri algumas universidades, né, fora essas universidades, que eu fiz um estágio na Universidade Católica do Equador, fiz um estágio também na Faculdade de Psicologia, né, da República, e foi muito bom. E fiz várias palestras, e sobretudo na França, inclusive na minha antiga escola. Eu fiz o pós-doutorado, Isaac, na verdade, não foi na René Descartes, eu fiz na École des Hautes Études, em Ciências Sociais, junto com Alain Touraine. E aí voltei 10 anos depois para fazer uma palestra lá, me senti realmente emocionado. Mas foi isso, essa minha trajetória. Uhum. Professor Elimar, publicou o livro O Mundo de Riscos, Conquistar a Sustentabilidade, Reinventar a Democracia e Eliminar a Nova Exclusão Social. Poderia destacar os principais pontos dessa obra? Veja, essa é uma obra que eu reúno artigos que eu publiquei, alguns artigos, né, que eu publiquei durante 25 anos. O primeiro é um artigo ainda de 94, sobre justamente a nova exclusão social. Né, e essa é uma das partes do livro, que quer mostrar que, com o processo do desenvolvimento tecnológico, né, e com as mudanças de representação sobre a pobreza, né, nós estaríamos criando uma nova exclusão social que tem uma característica marcante muito forte, né, porque ela é constituída, primeiro, pela ideia de que o trabalhador é desnecessário, ou seja, cada vez mais as máquinas vão substituindo os homens. Então, é uma exclusão nova, porque na exclusão da escravidão, o escravo não era cidadão, mas ele era essencial na economia. Hoje o indivíduo tem o título de cidadão, mas é desnecessário na economia. Essa era a tese do meu artigo 94, que se articula como uma representação da pobreza como sendo criminosa. Então, a ideia, por exemplo, de bombardear a favela, que a extrema-direita às vezes tem um pouco isso, né? Como se pobre fosse criminoso. Na verdade, o criminoso não é o pobre, entendeu? O pobre, em geral, são pessoas muito mais corretas, digamos assim, do que as pessoas ricas. Depois a questão democrática, porque ela está sendo ameaçada no mundo inteiro, né? Então eu faço uma reflexão sobre esse dilema, e finalmente a sustentabilidade, que é o grande tema de estudo, de trabalho que eu me dedico hoje em dia, e que a Covid, o relatório do IPCC do mês de agosto e agora a COP26, mostra claramente que é um desafio da maior magnitude para os brasileiros e os humanos em geral. Então, são 3 temas que eu julguei que eram temas de muita relevância na atualidade. Muito bom. Recentemente, professor, publicou o artigo Edgar Morin, o filósofo centenário. Podia destacar alguns pontos desse artigo? Veja, o que eu faço é lembrar a capacidade extraordinária do Morin de articular conhecimento de áreas diversas. Quer dizer, o Morin é ele mesmo um exemplo da complexidade. Ele não é apenas o filósofo do pensamento complexo. Ele é ele mesmo, né, um componente interdisciplinar. Por quê? Porque ele tem sociologia, ele tem direito, ele tem história, mas tem também estudos sobre biologia, sobre tecnologia, sobre filosofia, e o trabalho dele é de uma riqueza extraordinária. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e nos tornarmos amigos. Eu digo amigo porque ele que disse assim, você, um amigo meu, entendeu? E então ele continua vivo, quer dizer, ele continua vivo intelectualmente, quer dizer, tem mais de 100 anos, e na época do seu aniversário de 100 anos, ele não só publicou um livro novo, né, como deu diversas entrevistas na televisão, nos jornais,
uma atividade assim extraordinária e de uma lucidez, sobretudo, magnífica, né? Então, ele é para mim, ele é uma referência intelectual importante, alguém que não se dobra, né, ao estabelecido, ao pensamento conservador que, por vezes, paira em nossas universidades. Professor Limar, na sua visão de sociólogo, poderia analisar a atual crise brasileira e quais seriam as perspectivas para o futuro? Veja, o Brasil vive um momento extremamente delicado, né? Extremamente delicado porque nós fomos o país que nos 80 anos, primeiros 80 anos do século XX, foi um dos países que mais cresceu no mundo. Nós crescemos de maneira extraordinária. Os coreanos, nos anos 60, nos visitavam para saber como é que o Brasil crescia. Desde 80, desde a crise de 80, com os militares no poder, o Brasil entrou num período de declínio. E nos últimos 40 anos, né, nós temos tido um crescimento, de um lado, pífio, e, de outro lado, perverso. Né? Por quê? Porque é um crescimento irracional, um crescimento devastador da natureza, né? E provocador da desigualdade, do aumento da pobreza nesse país. Nós somos um país marcado por esses dois traços muito, muito, muito fortes. Um traço de devastar a natureza, degradar o meio ambiente, que é um capital finito e que nós não podemos destruí-lo, porque nós estamos, com isso, destruindo a possibilidade de vida das novas gerações. É uma falta de solidariedade com aqueles que vão vir ao mundo, nossos netos, nossos bisnetos, etc. E, em segundo, a desigualdade tremenda, né, que começa com a educação. Né? A educação é terrível no Brasil, ela é simplesmente, não só ela é de má qualidade, como ela alimenta a desigualdade. Né? O fato de você entregar o ensino básico, né, aos municípios, que é um elemento mais importante na vida das pessoas, que é a formação da educação infantil, né, quando você começa a desenvolver suas qualidades cognitivas. E você entrega isso aos municípios que são extremamente desiguais. Então, você tem municípios em que as crianças têm escola e professores mais ou menos formados e material, e tem escolas, entendeu, que é até doloroso chamar de escola, de tão desprovidas de bens, de formação, de material. E as crianças deixam de ter a mesma chance. Veja bem, e esse é o princípio da democracia, que todos nós temos que ter as mesmas condições de desenvolver. Claro que uns vão se desenvolver mais do que outros, alguns têm mais vocação e interesse e prazer no desenvolvimento intelectual, de estudar, outros de empreender, de fazer... Enfim, cada um pode desenvolver, mas é preciso ter as chances iguais. Isso é que é importante e nós não temos. Então, esse é um elemento estrutural que a gente tem que ter presente e que nós temos que vencer. Nós temos que fazer uma revolução na nossa educação, do ponto de vista da qualidade e da igualdade, né? E adotar políticas que compensem, entendeu, a história da pobreza. Não basta simplesmente dar um trocado para os pobres, é preciso dar oportunidade que eles possam se desenvolver, né? O programa do Gustavo Buarque de Bolsa Escola também tem essa finalidade, quer dizer, dar um dinheiro para a família para que ela pudesse manter a criança na escola, não precisar sair para poder trabalhar e ajudar o sustento da família, sobretudo porque a família brasileira pobre, em boa parte, é feita pela mulher e seus filhos, né? Então, era fundamental empoderar a mulher, né, para que ela pudesse ter os seus filhos nas escolas e, com isso, romper a exclusão social, a possibilidade deles se desenvolver. Isso é do ponto de vista estrutural. Agora, do ponto de vista conjuntural, é ainda mais grave, porque nós temos um governo, e aí, quando eu digo governo, vai além do executivo, não é só o executivo, é também o Congresso, né? Nós temos instituições de poder no Brasil que caminham na contramão, digamos assim, do desenvolvimento mundial, que caminham na contramão, entendeu, de tudo que se faz e tudo que se percebe hoje em dia. Então, ao invés de conservar na natureza, nós estamos destruindo
entendeu? A Amazônia, muito mais do que fazíamos anteriormente, porque com a Marina nós conseguimos dar um equilíbrio nisso aí. A Marina conseguiu um feito extraordinário, que era justamente reter o desmatamento e aumentar a produtividade do campo, né? Então, estamos devastando, estamos destruindo o ruim, a educação que já era ruim está ficando pior, veja bem, né? Com intervenções absolutamente irracionais, inconcebíveis. Por exemplo, o fato agora do Enem, entendeu? O Enem é uma prova técnica, entendeu? Não pode ser uma prova política. E nós estamos destruindo o elemento da educação, nós estamos destruindo a imagem do Brasil. Veja bem, nós estamos afugentando os investimentos exteriores ao Brasil que são necessários para nós desenvolvermos. Nós estamos ameaçados de os países começarem a não comprar nossos produtos. Veja, a China já está fazendo isso com a carne. Um evento absolutamente episódico, uma febre aftosa lá numa fazenda distante, foi motivo para os chineses parar de comprar. Foi um pretexto, na verdade, para dar um sinal ao Brasil: olha, nós não vamos continuar nessa história de comprar qualquer coisa de vocês. E agora, com a COP26, os países decidiram: olha, nós não vamos começar a suspender a compra de produtos que vêm de zona deflorestada, que é o que acontece na Amazônia hoje em dia. Entendeu? Então, nós estamos numa situação absolutamente crítica, né, que está justamente agudizando os males que nós já tínhamos. E estamos caminhando o inverso, na contramão absolutamente de todo mundo. Veja, a China e os países asiáticos estão reduzindo a pobreza de maneira magnífica. Nós aumentamos com esse governo. Nós aumentamos o número de famintos. Veja, são 19 pessoas que vivem em segurança alimentar no Brasil. Então, essa é uma característica conjuntural que agrava a estrutura que nós vamos. Espero que a gente consiga sair dessa situação e se dar um governo com mais, digamos assim, responsabilidade e mais visão do futuro. Muito bom. Antes de lhe fazer a última indagação, professor Elimar, eu queria registrar a importância do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, né, que foi o berçário, né, de muitas ideias que se tornaram depois realidade. Queria também registrar que o CDS, né, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, ele promove um projeto chamado Veredas do Futuro, né, capitaneado por meu amigo Elimar, e pelo professor Cristóvão Buarque e pelo professor Maurício Amazonas. Eu tenho assistido a esses programas que têm uma qualidade excepcional no sentido de se discutir o atual contexto do Brasil e do mundo. Professor Elimar, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Não, primeiro dizer que esse programa que você citou é um programa extremamente interessante. E segundo, dizer para os jovens o seguinte: não descansem, não fiquem parados em função da injustiça social que tem esse país. Lutem para criar um mundo melhor. Muito boa mensagem, assinamos embaixo. Então, professor Elimar, eu gostaria muito de agradecer por essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram e acompanharam essa entrevista e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade.
Até lá.